O que devemos fazer quando nos encontramos em uma grande adversidade? Quando pecamos? Na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 1, verso 1, ele diz: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, isso o apóstolo João vai dizer. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhas comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. O apóstolo João prossegue, dizendo: estas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele, e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não a verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. João prossegue, dizendo: se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. É verdade que nem sempre temos a coragem de confessar os pecados que nós praticamos, que cometemos. Muitas das vezes nós imaginamos que ninguém irá descobrir os nossos pecados e acabamos escondendo por algum momento, por algum tempo, por alguns dias, quem sabe, por alguns anos. Nós vamos entender que Deus, ele é o conhecedor de todas as coisas. E a palavra de hoje nós vamos perceber que o apóstolo João, ele é bem claro em dizer que se temos comunhão com Cristo, precisamos então estarmos na luz. Pois Cristo está na luz, Cristo está em justiça, Cristo está em verdade, Cristo está em comunhão com o Altíssimo Deus. Mas se dissermos que não pecamos, se dissermos que temos comunhão com Cristo, mas viver em nossas práticas antigas, então não temos comunhão com o Pai, não temos comunhão com Cristo, e então não poderemos ser justificados por Ele. Não podemos alcançar as bênçãos que tanto almejamos alcançar, pois Cristo é justiça. Eu não posso ser bem-sucedido se eu não viver a palavra. Eu conheço alguém que não é cristão, é bem-sucedido. Há uma grande diferença, que essas pessoas que são prósperas, mas não possuem Cristo, elas não vivem uma vida verdadeira. A alegria não é verdadeira. Por um momento estão sorrindo, por um momento estão se alegrando, por um momento estão fazendo alguma coisa que durará por algum tempo. Qual seria a diferença de quem tem a Cristo e de quem não tem a Cristo? Aquele que possui a Cristo, ele é feliz, e a felicidade, a alegria verdadeira, e o principal é
Ele reconhece os seus pecados. Existem pessoas que pecam e congregam. Outros celebram a Santa Ceia, mas não reconhecem que pecaram ou reconhecem que pecaram. E imaginam que pode ocultar os pecados que cometeram. Talvez podem até ocultar o pecado dos pastores, dos irmãos da igreja, dos irmãos da congregação. Imaginam que Cristo, que Deus, que o Espírito Santo, que é o intercessor por nós, não vê. O interessante é que o Espírito Santo, ele, quando pecamos, se entristece dentro de nós, até que quando chega o momento, ele não permanecerá dentro de nós. É isso que o apóstolo João está dizendo. Se eu digo que eu tenho comunhão com Cristo, mas eu vivo em trevas, mas eu vivo em mentira, eu de fato não tenho comunhão com Ele, não tenho comunhão com Deus e acabo cometendo outro pecado, que é a mentira, pois a minha consciência, o agente confrontador lá dentro da minha mente, dentro do meu cérebro, diz: eu cometi um pecado. A consciência nos acusa, eu não consigo dormir. Eu cometi um pecado, começa a vir a acusação no mundo espiritual, você pecou. Até que alguém que tenha visto alguém cometer o pecado comece a apontar: você cometeu um pecado. Observe o que aconteceu com o apóstolo Pedro quando Cristo estava sendo conduzido ao Calvário, sendo conduzido à presença daqueles que o iriam crucificar. Alguém o reconheceu e disse em voz alta: este estava com ele. Mas Pedro negou, e isso acontece por 3 vezes. Logo em seguida, o galo cantou, ou seja, a consciência gritou. Dentro do íntimo de Pedro, você cometeu um pecado, você o negou, você o prometeu, você jurou que não o negaria. Então eu preciso reconhecer que eu cometi um pecado. Eu preciso reconhecer que eu sou dependente de Deus. Deus, Ele irá me perdoar quando eu confessar os meus pecados. Eu posso confessar os meus pecados para o pastor, eu posso comunicar o que está acontecendo com a minha vida. Talvez a tua vida não está de acordo com a palavra, mas aos seus olhos está. Mas você pode entender que Cristo é o nosso advogado. Chegará um momento que ele virá como um juiz, ele não será mais um advogado enquanto há oportunidade de confessar os nossos pecados. Enquanto há oportunidade de receber o perdão, aproveite essa oportunidade. A finalidade da palavra de hoje é trazer uma palavra consistente para a tua vida de uma forma simples, que você possa compreender, que você possa receber, que você possa desfrutar do melhor de Deus. Precisamos ter a noção de que nada está oculto aos olhos de Deus. Eu preciso ter comunhão com Deus, eu preciso ter comunhão com Cristo, eu preciso ter comunhão com o Espírito Santo. Como que eu faço isso? Orando, lendo, meditando as Sagradas Escrituras, examinando pela manhã, pela tarde, pela noite, pela madrugada. Se você quer ter uma intimidade com Deus, se você quer se aproximar verdadeiramente com Deus, se você quer ver o sobrenatural de Deus e viver este novo tempo, é tempo de confessar, é tempo de se arrepender. Já dizia o profeta João Batista: arrependei-vos
pois é chegado o reino dos céus. Precisamos a cada dia nos arrepender e confessar a Cristo, confessar que nós pecamos, confessar que somos dependentes de Deus, confessarmos que somos dependentes dele eternamente. Cristo já dizia: sem mim nada podereis fazer. Eu posso ocultar os meus pecados por um momento, por um tempo, mas chegará o momento do juízo, chegará o momento da justificação, chegará o momento do ajuste de contas. Ele conhece todas as coisas. Talvez você não tenha forças espirituais para se libertar de algum pecado, de algo que você tenha praticado. Quem sabe você já passou para a congregação, você já aceitou a Cristo, levantou sua mão, está caminhando para a congregação, para a igreja, está cultuando. Existe alguma coisa que te incomoda e que você continua praticando, quem sabe? Você continua fumando um cigarro, mas você não consegue confessar. Você não consegue, mas o Senhor vai te dar forças. Deus te abençoe. Fique com essa palavra em nome do Senhor. Programações: oração da manhã 7 horas, clamor da noite 18 horas, enviando palavras 0 horas. Deus te abençoe poderosamente. Sigam as nossas redes sociais: Facebook Magno Alomba, Instagram Magno Alomba. Seja membro de nosso canal e inscreva-se ativando as notificações para receberem novas publicações aqui compartilhadas.